Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos iniciar então a aula dessa manhã. Brinquei aqui um pouco com o pastor Walter, que ele já deu a aula. Falei para ele, ó pastor, o senhor já deu a aula de hoje, nessa manhã, tem tudo a ver, o senhor já falou, então acho que eu só vou sentar ali com os irmãos, orar e vamos embora. Não, é brincadeira, mas tem tudo a ver, né? É o mesmo Espírito que ministrou nossos corações através dessa lição, ministrou o coração do pastor Walter, e o pastor Walter trouxe essa linda ministração, reflexão para nós. A única pequena diferença é que o pastor Walter ele tratou a visão mais no macro, né? Como um todo, como a igreja, e assim tem que ser, né? E a gente vai ver o que Paulo trata aqui com a igreja de Roma, né? De uma forma macro também, mas nós vamos aplicar ela de uma forma micro, uma forma individual, uma forma para cada pessoa. E nós vamos ver, se você prestou atenção naquilo que o pastor Walter ministrou aqui nessa manhã, a gente vai entender melhor ainda a lição dessa manhã. Vamos ter uma compreensão muito mais ampla daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Bom, a base do texto bíblico é Romanos capítulo 11, tá? Ele completo, do verso 1 ao 36, e o início do 12, do 1 ao 21. Nós não vamos ler tudo. Apesar desse ser o texto base, completo, mas nós temos o versículo chave para a lição dessa manhã. Então, eu só quero deixar isso para você depois ler na sua casa, tá? Quero que você leia depois na sua casa Romanos capítulo 11, ele todo, e o verso 12, o capítulo 12, do verso 1 até o verso 21. Por que vai nos ajudar depois numa posterior compreensão? Porque Paulo, ele faz algo aqui muito interessante, como ele costuma fazer, já tem, Deus abençoe, pastor Tatu, obrigado, nas suas epístolas. Ele primeiro lança a teologia, Paulo primeiro ele lança o ensino, Paulo primeiro ele lança o fundamento, e depois ele vem com a prática. Depois ele ensina a maneira, aquilo que ele colocou, vamos assim dizer também com uma forma teórica. Ele desafia a igreja de Roma, né, povoada densamente, a igreja por romanos e gentios, a praticar aquilo que ele ensinou. Paulo faz isso muito em todas as suas cartas. Ele sempre lança primeiro a teologia e depois ele lança a prática daquilo que ele ensinou. E é isso que ele faz. No capítulo 11, Paulo lança ali a teologia, Paulo lança o ensino, Paulo ensina a verdade que permeia no Evangelho. E do capítulo 12 a seguir, Paulo vai explicar para a igreja como aplicar aquele ensino que ele acaba de falar a eles. Então, eu só não vou ler tudo por causa disso, irmãos, porque nosso tempo também, né, não permite. E com o texto-chave, nós vamos compreender aqui aquilo que Paulo está dizendo àquela igreja. Então, a Romanos capítulo 12, nós vamos ler, coloquei já aí também, deixa eu ver se está aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ler, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você conectasse a sua Bíblia, que eu acho legal por questão de traduções, eu acho legal ler, porque daí traz até uma compreensão melhor para você, que está aí. Esse desafio também lanço para você que está em casa, você que está aí na sua casa aí também, sentadinho no sofá, que está debaixo de uma coberta, ou na sua cama, ou no sofá, pegue a sua Bíblia, ou conecte aí o seu aplicativo da Bíblia, para lermos juntos. Texto-chave então, como eu disse, Romanos capítulo 12, o verso 4, o verso 5, e depois a gente pula, vai no verso 9 e no verso 10. Diz assim, ó, o verso 4, há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma somos muitos, e unidos ao Messias, compreendemos um único corpo, e cada um de nós pertence aos outros. Aqui, nessa outra versão que eu coloquei aqui para nós, é porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos
conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Agora pula lá para o verso 9, vamos lá. Eu vou ler aqui na versão que eu tenho e depois eu vou ler a que eu coloquei para nós aqui. Não amem apenas de forma exterior, né? O amor não que o amor seja sem hipocrisia. Não amem apenas de forma exterior, rechacem o que é mal e apeguem-se ao bem. Verso 10 e último, amem-se devotamente, com amor fraternal, e deem exemplos uns aos outros, ao demonstrar respeito. Na outra versão que está aqui, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O tema dessa manhã, da lição que nos traz aqui nessa manhã, que é a EBD 11, né? E o tema é Somos um em Cristo. Como eu disse, o pastor Walter falou aqui a respeito dos muros da religiosidade, daquilo que nós colocamos como divergências, ou como diferentes, ou como que nos afastam, onde o evangelho, que é a nossa régua, nos dizem que não é. Né? Talvez eu mexa um pouco na ferida hoje, mas eu peço que você não se irrite comigo, mas que você possa orar se de repente algo aqui te traga um certo desconforto. Eu me lembro um pouco mais de uma forma assim, vívida, as duas últimas eleições, né, que a gente viu, onde o mal lutou contra o bem lutou contra o mal, onde quem estava de um lado era do bem, onde quem estava de um lado era do mal, e isso trouxe algumas divisões, alguma polaridade que até então não havia. Eu me lembro, irmãos, eu sou da década de 80, nasci em 81, eu me lembro que a gente nem falava de política, apesar de cada um, tá? E eu vou me posicionar aqui para você, no sentido que eu não sou apolítico, mas eu não pratico a política partidária, irmãos. Eu não pratico, tá? Mas eu não sou apolítico, porque eu sou um cidadão também, né? Eu sei em quem eu tenho que votar, como eu tenho que votar, e me preocupo com o futuro do meu país. Mas algumas coisas, para não se dizer todas, passaram do muro. E acabou tendo uma divisão propriamente dentro da igreja. Eu me lembro Augusto Nicodemos, quando perguntado sobre as eleições, ele trouxe uma resposta que pegou eu de jeito. Ele falou assim: se houve uma instituição que foi gravemente ferida, ou gravemente, não vou dizer derrubada, ele usou um outro termo que agora me foge aqui, mas alcançada ou atingida, foi a igreja. Abalada, obrigado. Abalado, obrigado, Nata. Foi a igreja. Eu vi irmãos que cresceram comigo, irmãos que caminharam comigo, se posicionando e escrevendo e postando coisas, que eu falava, meu Deus, não é a mesma pessoa, dos dois lados, brigando, discutindo e trazendo situações, que essa verdade que Cristo e Paulo aborda aqui, com a carta aos Romanos e aborda nessa manhã para nós, divergindo, irmãos. Pessoas que antes sentavam numa mesma mesa, comiam e conversavam e davam risada, não podiam nem se ver, e que postavam indiretas. Eu tenho um amigo que ele é de uma outra denominação, mas hoje ele tem um cargo a nível nacional, e tem um grupo de pastores dessa denominação, uma denominação relativamente grande no Brasil, tem em todos os estados quase, ou até fora do país, pastores brigando, saindo do grupo, discutindo, e esquecendo que nós somos um em Cristo, e a verdade que permeia isso, irmãos, a base disso é o Evangelho de Cristo Jesus. Basta a gente trazer algumas coisas à nossa memória, o que Cristo fazia, ou o que Cristo fez, né? Entenda, não estou aceitando o pecado, eu não estou relativizando o pecado, eu não estou
relativizando. Não, irmãos, eu não estou aceitando aqui a questão do relativismo. Eu não, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, como diz o pastor Walter aqui, falando acerca da autoridade que nos rege, mas eu não me dobrei, não me prostrei a essas novas vertentes, tá? Então não se preocupe com isso. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que Cristo imputou como amor e ensinou como amor, nós estamos pegando como uma verdade para nós e usando para derrubar o nosso próprio irmão. Bom, sendo mais direto e reto, como diz o ditado, eu quero começar com uma reflexão para nós, antes da gente entrar propriamente na lição. Essa pergunta aqui eu quero que faça eu e você a pensar, a refletir algumas atitudes, alguns conceitos, alguns forma de agir que nós temos e que às vezes não entendemos e não enxergamos, mas que estão inculcadas em nós de uma forma tão assim que a gente entende que aquilo é uma verdade bíblica. Tem um quiz que às vezes o pessoal faz, né? Pergunta se é bíblico ou se é um dito popular. E a pessoa pergunta, irmãos, a pessoa não sabe nem responder. Às vezes pega alguns ditados populares, e fala que é bíblico. O cara fala, não, isso é dito popular. E quando é bíblico, a pessoa fala, não, é... Enfim, a pergunta que eu quero pôr para nós nessa manhã é o seguinte, para você que está aqui comigo na sala de aula, aqui no templo, você que está em casa, se foi incluído no reino pela misericórdia. Eu gosto sempre de explicar, irmãos, a palavra misericórdia, porque às vezes a gente entende a misericórdia, né, principalmente nos nossos dias atuais, quando a gente vê aquela arena, onde o lutador entra e ele às vezes perde, ganha, e espera o rei, né, com o seu dedo, na verdade ele fica assim, para cá ou para lá, né, vive ou morre. Então às vezes a gente tem esse conceito de misericórdia, mas o real conceito de misericórdia, uma das, posso dizer, das vertentes é a palavra aliança. Então por isso que fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque é uma aliança que Ele tem com o seu povo. E a palavra misericórdia, ele vem da junção de duas palavras. Eu já disse isso aqui, já acho que em mais de uma aula. Mas ela é dividida em duas partes. É miser e cardia. Ela vem da palavra miser, que é miséria, e cardia é coração. Então, ou seja, a nossa miséria move o coração de Deus. Então, é por isso que nós somos incluídos. A nossa miséria moveu o coração de Deus, e Deus, através da morte de seu Filho, nos alcança. Então, é pela essa misericórdia. Então, ou seja, se fui incluído no reino pela misericórdia, como posso amar hoje alguém que eu normalmente excluiria? Você entendeu? Às vezes nós colocamos uma régua para nós. Eu me lembro uma vez... o que foi que aconteceu? Foi na casa do meu avô, não vou lembrar, mas eu era um menino, e a casa roubaram alguma coisa minha, do meu avô, e eu me lembro disso. Eu orei, pedindo a Deus que castigasse aquela pessoa. Calma, não estou relativizando, roubo é roubo, a pessoa está errada. Mas eu cheguei a esse ponto, irmãos, de querer odiar a pessoa, de ter a coragem de pedir para Deus, né, que Deus o castigasse, que Deus... Nossa, eu me lembro, eu era um menino ainda. Eu fiz uma oração assim, acho que tão, desculpa o termo, sem vergonha. Sem vergonha no sentido de pedir algo para Deus assim que não deveria. Eu podia ter pedido misericórdia, que Deus salvasse aquela pessoa, né? E pedindo que Deus, de uma certa forma, cuidasse daquela situação. Mas, irmãos do céu, eu estava bravo. E estudando isso e pensando sobre isso, né, e falando sobre essa régua, às vezes a mesma régua que eu ponho para me medir, eu coloco ela tão alta, não, eu sou pecador, eu sou falho, não, Deus me entende, Deus sabe. E às vezes quando uma pessoa erra contra nós, eu não sei se você tem um cargo de responsabilidade, ou se você é um empresário, né, não sei, se de repente você, com seu cônjuge, não é fácil, às vezes a gente usa de tanta misericórdia ou de paciência na rua, e às vezes não temos em casa com a esposa, com os nossos filhos. Então essa régua, às vezes a gente usa para excluir as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, à nossa frente, ou coloca no nosso caminho, para que ele seja alcançado pelo Evangelho através da nossa vida. Então, se eu fui incluído no reino pela misericórdia,
como posso amar hoje alguém que eu normalmente excluiria? Eu trouxe mais alguma coisa aqui para a gente pensar também. Eu me lembro quando eu era mais menino, eu tive a oportunidade de ouvir uma ministração, aí o pregador falou sobre isso, que o exército, ele usa, logicamente, usa o termo exército de Deus, porque é o que nós, quando falamos igreja, né, como um todo, era o exército que mais matava seus próprios soldados, ou que abandonava seus próprios soldados. Aí eu fui pesquisar, na verdade essa é uma frase de Kennedy Francis. Ele fala o seguinte: a religião é o único exército que mata os seus próprios soldados. Depois houve algumas vertentes disso, né, algumas variações de alguns pregadores que são contemporâneos, alguns que são contemporâneos, mas que abordam esse assunto há cerca de 30, 40 anos atrás. Existem também variações conhecidas como o exército de Jesus é o único exército que mata os seus feridos, ou referências mais amplas a matar os próprios irmãos. Há também alguns pregadores, escritores que usam esse tema: a igreja é o único exército que abandona seus feridos no campo de batalha. Há também alguns que dizem que somos o único exército que mata o próprio irmão. De repente você não teve, e louva a Deus por isso, essa experiência na sua caminhada, mas eu tive. Eu tive isso numa época, com meu pai era pastor de uma igreja. Eu tive, quando eu tomei decisão também de mudar de denominação por algumas questões. E essa é uma realidade, irmãos. Mesmo nos dias de hoje, onde a gente tem tanto conhecimento, onde a gente tem acesso à palavra de Deus, de amplas maneiras e formas. Eu me lembro quando eu ouvi o reverendo, o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que hoje o nível de divórcio dentro da igreja cristã é a mesma que tem no mundo afora. A instituição família está sendo banalizada por nós mesmos. Eu me lembro também quando ele trouxe números e dados falando a respeito dos nossos filhos nas universidades. É assustadora a quantidade de cristãos, jovens, meninos e meninas que quando entram na universidade abandonam a sua fé. E a gente, em vez de abraçar e tentar ajudar e orar, o que a gente faz? Eu estava esperando isso mesmo. Era isso, conheço o pai, a mãe. Eu só estava aguardando o momento que isso acontecesse. Ixi, não vai mais lá. Não, deixa, não. E eu creio que eu também devo ter feito em alguns momentos da minha caminhada, porque a gente é falho. E toda vez que eu me lembro de algo que eu fiz, eu oro e peço a Deus graça e misericórdia. Já tive a oportunidade de pedir perdão para algumas pessoas. Eu acho que eu tive a oportunidade de quando eu fiz, eu consegui pedir perdão, enviar alguma palavra em que eu dissesse para a pessoa: olha, me perdoa, eu errei, eu falei com você, ou em algum momento eu fiz algo que não demonstrava o verdadeiro amor de Cristo. E a palavra-chave da lição de hoje é amor. 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 E é esse amor não fingido, esse amor sem máscara, esse amor de atitude. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Porque o que evidencia a fé é a obra, irmãos. É a obra. Vou dar um exemplo básico, simples e fácil. Eu posso chegar para vocês e falar assim: olha, eu sei construir. Eu ergo, faço alicerce. Aí você fala: então vai lá, faça. Irmãos, não faça isso. Se em algum momento eu falar para você, se for de carro, pode falar comigo. Pode falar de manutenção, tá? Pode conversar comigo, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou saber quem sabe. Vou saber indicar, vou saber instruir.
Então, se você der um carro para eu fazer um reparo nele, com certeza eu vou entregar ele pelo menos arrumado ou melhor daquilo que você imaginava. Agora, a construção, meu Deus, não sei fazer nada. Toda vez que eu preciso, eu chamo o meu irmão. Meu irmão sabe. O meu irmão, a gente brinca com ele. Ele é o Rodrigo Hilbert da família. Ele só não é porque ele não é bonito igual. Ele não é bonito igual, mas tudo que você dá na mão dele, ele faz, irmãos. Ele é enfermeiro. Tá? Ele é enfermeiro, trabalha no presídio feminino. Mas assim, irmãos, ele conserta carro. Ele reformou a casa dele inteirinha, fez rede de esgoto, fez tudo que você imaginar. Cozinhar então, meu Deus do céu. Tudo. Você pensar, eletricidade ele faz, parte elétrica, tudo. Tudo que você imaginar. Mas eu não tenho esse dom. Eu não consigo fazer tudo isso. Mas nós precisamos sair dessa manhã aqui entendendo isso de uma forma ampla, que o amor, ele não pode estar somente aqui. Nós não podemos ter somente a clareza das Sagradas Escrituras no nosso coração. Nós precisamos ter o fogo do Espírito ardendo, queimando no nosso coração. O pastor Clóvis falou agora de manhã aqui, da oportunidade que tem lá do albergue. Hoje a Cracolândia não está mais como era antigamente, né? Hoje houve um certo remanejo, posso assim dizer, da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado, acho que é mais do governo do Estado. Mas, irmãos, é uma rica oportunidade de você ir lá servir, de você conhecer. Eu todo ano estou lá, eu tenho a oportunidade de ir, eu e minha filha vamos lá, e todo ano aprendemos alguma coisa. E é pôr o amor em prática. Então que possamos sair nessa manhã hoje, você que está em casa, você que está aqui comigo, entendendo essa verdade bíblica. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, primeiramente é o que Paulo aborda lá em Romanos, que nós já lemos de uma forma bem resumida, é os lugares dos judeus e dos gentios no reino. Bom, eu já disse aqui, talvez algum outro professor disse também, havia uma certa dicotomia na igreja de Roma. Os judeus não queriam se misturar com os gentios, e se vangloriavam da promessa que Deus havia dado a eles, e os gentios, por outrora, se vangloriavam porque os judeus não reconheceram, não aceitaram a Cristo, não reconheceram o Evangelho, e devido a essa dureza do seu coração, posso assim dizer, caiu no colo dos gentios. Eles foram alcançados pela misericórdia de Deus. Então havia essa dicotomia, essa briga, essa disputa entre quem era melhor, quem Deus amava mais, enfim, todo esse questionamento. E Paulo vai tratar isso, né, com a igreja. Então Paulo ali, como eu disse, já está lançando a teologia. Paulo está tratando o problema. Então talvez de repente algum problema no meu coração, no nosso coração, nessa manhã também vai ser tratado por essa argumentação de Paulo à igreja de Roma. Então, primeiro ponto aqui, em que Paulo está colocando as coisas em seus devidos lugares, né, pautando isso no Evangelho. Paulo primeiro ele argumenta sobre o posicionamento dos judeus em relação, deixa eu ver se está certo, tá, que eu que estou mudando aqui. Paulo argumenta sobre o posicionamento dos judeus em relação ao Evangelho. Ele afirma que, apesar de terem rejeitado Cristo, Deus não os rejeitou. Com base nisso, Paulo argumenta que também um remanescente israelita havia se mantido fiel a Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele vai falar isso lá no capítulo 11, o verso 5 e o verso 6. Os demais tiveram seus corações endurecidos por Deus, para que sua transgressão trouxesse salvação aos gentios, e assim sentissem ciúmes. No verso 11 e 12, é interessante que Paulo entende que tal ciúme poderia levar alguns de seus irmãos judeus à salvação. Aqui Paulo está tratando inteiramente, irmãos, sobre a soberania de Deus. Paulo está tratando aqui da soberania, que Deus ele é soberano na sua decisão, ele é soberano na sua graça, na sua misericórdia e na sua forma de proceder. E que Deus ele usa até de uma situação que às vezes aos nossos olhos é ruim, mas para tratar aqueles corações endurecidos. Você vai ver isso, e também Paulo está tratando aqui que a soberania de Deus
não nos isenta da nossa responsabilidade, que nós também temos. Eu gosto de dizer isso, é a nossa responsabilidade no processo da salvação. Eu vou me lembrar disso, você também vai se lembrar, de quando o povo sai do Egito, quando o povo é liberado, de todo aquele sofrimento, sobre as pragas. Hoje nós temos entendimento que cada praga tratava sobre um deus egípcio, e temos todo um nível de conhecimento. Mas tem um ponto que muitas vezes a gente não se atenta. O povo de Israel, irmãos, na hora que eles saíram, mesmo sofrendo tudo aquilo, saíram tão rico, porque os egípcios não aguentavam mais. Eles chegaram e falaram assim: olha, vai embora. Eles começaram a dar presentes, falaram assim: olha, saiam daqui, vão embora, não aguentamos mais, esse seu Deus é tão poderoso que está acabando com a nossa vida. Então olha, leva isso, leva aquilo, porque depois você vai ver lá na frente, quando eles constroem aquele bezerro de ouro. De onde eles tiraram tanto ouro? Eles não tinham ouro, eles não eram assalariados, eles construíam tijolos, a matéria-prima do tijolo era barro, era palha e algumas outras coisas mais. Então Deus usa de uma situação muito difícil, mas para abençoar o seu povo. Então às vezes Deus permite, irmãos, Deus permite, desculpa usar essa palavra, às vezes não, Deus sempre usa os seus meios, que para nós é estranhos. Eu me lembro quando eu era bem jovem, quando eu comecei a ter a oportunidade de ministrar a palavra, eu falava muito a jovens, né? E daqui uns dias eu fui convidado numa outra igreja para ministrar aos jovens, e eu lembro que eu usava uma palavra que eu nunca mais usei, mas eu falava assim: servir a Deus é cabuloso. Nossa, é muito estranho. Você já viu algum animal falar? A Bíblia tem. A mula fala. Você vê um homem que está perseguindo, matando os cristãos, de repente ele fica cego, aí do nada Jesus aparece para ele, manda ele para um outro lugar, de repente de perseguidor ele se torna perseguido, termina seus dias dizendo que ele era embaixador de Cristo nas cadeias, e depois tem a sua cabeça decepada por pregar a palavra. Eu vou mais longe. Nuvem do tamanho da mão, que depois vira o quê? Chuva. A nuvem que de dia era uma sombra que cuidava do povo de Israel, à noite era uma nuvem de fogo para aquecer, que a gente sabe. O deserto durante o dia é um calor escaldante, à noite é frio que chega às vezes abaixo de zero. Maná, carne, cabuloso. Furar a rocha, sair água, abrir o mar. Vai pensando em outras situações. Então Paulo está dizendo aqui, para aquela igreja, diz para nós, irmãos, que Deus ele é soberano, Ele vai usar a minha, a sua, a nossa dor, Ele vai usar a minha, a sua, a nossa alegria, a minha, a sua, a nossa perda. Deus vai usar de todas as situações e circunstâncias para nos moldar, para nos colocar naquilo que Ele quer que estejamos. Tem uma frase muito antiga, talvez você conheça, talvez não, mas eu fiz parte, que fala assim, que quando Deus chama, ou Ele chama pelo amor, ou Ele chama pela dor. E é verdade. Você talvez não encontre base bíblica para isso. Não encontre. Mas isso é real. Segundo ponto, Paulo apresenta uma metáfora sobre o reino de Deus, apresentando como uma oliveira. Paulo vai falar aqui uma coisa muito interessante para ensinar. Ó. Para encerrar a controvérsia em um possível sentimento de orgulho, como eu já disse aqui, por parte dos gentios, e pelos judeus, terem inicialmente rejeitado a Jesus, Paulo apresenta uma metáfora sobre o reino de Deus. Apresenta-o como uma oliveira. Os ramos apresentam o povo judeu, enquanto a oliveira brava representa os gentios. A possibilidade de ramos de uma oliveira brava serem enxertados na oliveira representa a dádiva dada aos gentios de participar do reino de Deus pela salvação em Cristo. Os ramos da oliveira cortados são o povo judeu que é de coração duro. O que Paulo afirma então é que os gentios não poderiam se orgulhar por terem sido aceitos por Cristo em seu reino, pois Deus era soberano para trazer os judeus de volta. A salvação, a misericórdia de Deus para mim e para com a sua vida não nos coloca num patamar acima daqueles que hoje estão onde nós estávamos anteriormente.
E é isso que Paulo está tratando ali. Paulo está falando, olha, vocês são oliveira brava. Vocês foram enxertados na oliveira que é Cristo. Cristo cortou os ramos. Mas imagina, Paulo fala assim para aquela igreja, se os ramos que nasceram cortou, imagine você que é oliveira brava então. E ele também pode enxertar aquele que ele tirou, porque ele é soberano. A sua decisão está acima de todo conhecimento humano. Então Paulo apresenta uma metáfora sobre o reino de Deus, apresentando como uma oliveira. Irmãos, nós somos essa oliveira brava. Eu e você, sim. Nós fomos enxertados mediante a fé em Cristo Jesus. Pela misericórdia de Deus. Eu e você estávamos perdidos, caídos. Eu lembro de um cântico que fala assim, eu não me lembro se é corinho ou se é da harpa, me perdoe. Era um pecador, andava sem Jesus. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Eu mudei ela, eu falo, sou um pecador. Aí toda vez que eu lembro ela cantar, sou um pecador, eu andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem eterna luz. Irmãos, eu já falei essa frase, Martinho Lutero vai dizer isso de uma forma maravilhosa. Ele fala assim, olha, eu achava que o velho homem morria na água do batismo. Mas não é que o desgraçado sabe nadar? É verdade. É verdade. Só que daí a gente se veste com aquela roupa, né? Aquela couraça santa, aquela couraça de justiça. E saímos na rua falando, olha, você vai para o inferno, você não olha isso, você olha aquilo. E esquecemos, irmãos. Esquecemos de onde viemos. E o objetivo final desse endurecimento, Paulo vai falar o seguinte, ó. O objetivo final desse endurecimento é esclarecido por Paulo a seguir. Deus coloca as pessoas sob desobediência para depois exercer misericórdia. Ele é soberano. Ah, Mateus, isso não está descendo no meu coração. Dobra seu joelho, conversa com ele. Aqui o mais importante é considerar que os judeus rejeitaram originalmente Jesus, colocando-se em desobediência a Deus, algo que os gentios já se colocavam. Olha só, os gentios que estavam se vangloriando pela queda dos judeus, olha só que Paulo, olha, pera um pouquinho. Ô, gentios, não se esqueçam que a condição que eles estão hoje é a condição que vocês estavam. Algo que os gentios já se colocavam. Como povo há gerações. Dessa forma eles se igualavam em pecado e em misericórdia, não vendo distinções ou privilégios, privilégios de um grupo ou outro. O interessante é que o próprio Paulo reconhece que isso era difícil de nós compreendermos. Por isso afirmou que os juízos de Deus eram insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Verso 33, ele vai dizer isso no capítulo 11. Sua mente não pode ser conhecida, podemos apenas reconhecer, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eterna. Amém. Entendeu a compreensão real desse versículo? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu faço isso porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas quando Paulo está tratando disso, Paulo não está falando de algo pessoal, de algo único, de uma pessoa só. Paulo está tratando a igreja como um todo, um coletivo, falando assim, olha, se vocês não estão entendendo, é algo difícil de entender. Eu ouvi quando Augusto Nicodemos, irmãos, trazer isso, ele fala que até hoje é um dos pontos mais difíceis e muito discutidos por vários teólogos. Então Paulo entendia que era difícil de entender isso, então ele resumiu de uma forma, eu gosto muito quando o Paul Washer, ele fala algo assim, o pessoal faz muita pergunta difícil sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Cristo, como vai ser, quem fica, quem sobe, ele fala assim, olha, posso falar uma coisa para vocês? Tenha certeza da salvação, depois de chegar no céu você pergunta. Eu falei, poxa vida, eu não tinha sacado isso. Ele falou, cara, você nem tem certeza, porque essas perguntas que você está fazendo para mim, são dúvidas que estão deixando eu entender que você não crê na salvação. Então seja salvo, depois lá no céu você pergunta. Então Paulo resume isso, podemos apenas reconhecer, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente, amém.
Então, os seus juízos eram insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Para a mente limitada humana, irmãos, é bem diferente. Paulo agora, num outro ponto aqui, ele vai apresentar a igreja como corpo de Cristo. Deixa eu ver se eu mudei certo, mudei. A igreja como corpo de Cristo. Eu acho interessante que ele não apresenta, não usa uma metáfora de uma outra forma, ou podia usar outras formas de explicar, ou usar alguma instituição. Não, ele vai usar que a igreja é o corpo de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é a cabeça e vai abordar de uma forma muito linda. Olha, judeus e gentios, deixa eu me atentar a hora aqui. Judeus e gentios são iguais perante a Deus. Com a conclusão de que judeus e gentios são iguais perante Deus, Paulo então inicia o capítulo 12 conclamando-os a que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se moldando aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de vossa mente, de suas mentes, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verso 1 e 2 do capítulo 12. Considerando todo o exposto anteriormente, percebemos que Paulo não traz um ensinamento isolado. Sua intenção é que judeus e gregos vivam em harmonia, não conforme regras, pastor Clóvis falou aqui, muros, regras legalistas ou facções, que vivam a nova realidade em Cristo, o sangue da nova aliança, o amor, o sacrifício. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quer acumular, que divida. Aquele que quer ganhar, que tenha menos. A nova realidade em Cristo. E não a velha dicotomia entre os dois grupos sociais, como eu estava dizendo. Não, eu estou certo, você está certo. Não. Mediante ao Evangelho de Cristo, aquele ensino que Cristo traz, todos são iguais. Talvez você se lembre daquele versículo, né, que para Deus, que Deus não faz distinção de pessoas, que para Ele todos são iguais. Ali eu só quero explicar para você que está sendo tratado, o que está sendo tratado nesse dito na palavra, não está falando a respeito de sexo, a respeito de, porque às vezes a gente usa esse termo, a gente ouve a pessoa, não, diante de Deus nós somos todos iguais, não há diferença. Não, o que está sendo tratado ali é a questão da salvação, irmãos. Ou seja, a salvação, ela só é feita de uma única maneira. Então Deus salva a todos de uma única maneira, que é a fé diante ou perante a morte de Cristo e sua ressurreição. Ah, Mateus, mas então os judeus não tinham. Não, eles criam no mestre, no Messias que haveria de vir. Ah, mas no Novo Testamento Jesus, eles criam no mestre que veio. E o pós? Creem naquele que voltará para buscar. Ponto 2, trabalhar em conjunto em prol do reino. Olha só, por isso que Paulo usa o termo corpo, né, irmãos? A gente, esses dias eu mandei um memezinho para minha família, muito engraçado. Era um baterista tocando, né, e acho que a esposa, o filho escreveu, como é possível ele usar a mão, braço direito, braço esquerdo, a perna, o pé, fazer tudo isso de uma forma interdependente, mas que alcance um som? Como que ele consegue fazer isso se não é capaz de achar a meia que está dentro da gaveta? E é verdade, né? Igual o carregador de celular. Amor, cadê o carregador? Onde está o carregador? O carregador está na frente. E a gente não acha, né? Isso é uma coisa mais particular dos homens. E então Paulo fala isso, que trabalhar em conjunto, vocês foram chamados, eu e você, irmãos, fomos chamados para trabalhar em prol do reino. Não é porque um tem o dom de administração, porque um tem o dom de ministrar, outro tem o dom de tocar, ou enfim, da mídia, dom de recepção. Irmãos, tudo que Deus criou em você e colocou em você é para servir em prol do corpo. E um vai juntar o outro.
né? Às vezes a gente tem a possibilidade aqui de pegar a mão, mas já está com a mão aqui fazendo uma outra coisa aqui, e os dois não está fazendo porque, esse eu vou fazer porque eu quero uma coisa. Não, os dois é para um único propósito, né? Nós temos a perna, o braço, o pé, quando caminha, não vai um para cada lado. Pensou se for um para cada lado? Não, eles vão na mesma direção em que a cabeça pensou, e é onde você precisa ir. Então, de repente, irmão, se eu e você se acha melhor do que alguém, se acha muito mais capaz do que alguém, que nessa manhã possamos sair e entender, irmãos, que eu e você fomos chamados para trabalhar em conjunto em prol do reino. Acima de tudo, curiosamente, usamos muito esse texto no contexto individual. Porém, seu sentido epistolar, de pacificar os membros da igreja, é esclarecido no verso 3. Que os dois grupos, tanto judeus como gentios, tanto eu como você, alto, baixo, gordinho, magro, careca, cabeludo, loiro, olhos azuis, todos, têm um conceito equilibrado de si mesmos. Somente assim eles teriam condições de trabalhar em conjunto em prol do reino. Nós precisamos mostrar um conceito equilibrado de nós mesmos, mas usando a régua das Sagradas Escrituras. Não aquilo que eu e você achamos que é correto, não aquilo que você e eu colocamos como direita, esquerda, centro, em cima, embaixo. Não, o que a palavra do Senhor fala para nós? 3, cada pessoa tem o seu papel na igreja. Cada pessoa tem o seu papel na igreja. Para demonstrar esse estilo de vida harmônico que deve permear a igreja, Paulo apresenta a ideia da igreja como sendo o corpo de Cristo. Conceito que ele também apresenta lá à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 12, do 12 a 27. Cada pessoa tem seu papel na igreja, não podendo se menosprezar ou gloriar por sua atividade. Já que todas são necessárias e dons dados pelo próprio Deus. Paulo vai tratar isso no verso 4 e verso 8, capítulo 12. Esta visão é muito especial, pois nos faz valorizar o trabalho de irmãos muitas vezes esquecidos. Como a irmã que leva água para o pastor, ou o irmão que dedica uma parte de sua manhã para dobrar os boletins da igreja. Irmão, você já parou para pensar? É logicamente que a condição de pastor, de um líder episcopal, de alguém que detém um cargo de responsabilidade na igreja, vai atrair mais olhares para eles. Mas você já parou para pensar qual que é a finalidade do seu serviço? Ou melhor, já acabei falando, a finalidade daquilo que Deus o colocou é servir, irmãos. Então, desde a pessoa que toca, da pessoa que canta, da pessoa que limpa, da pessoa que recepciona, da pessoa que chega, da pessoa que faz isso ou que faz aquilo, a finalidade é servir. O servir em nossa vida é a nossa missão, e a nossa missão em nossa vida é servir. Pronto. Então não importa se de repente você detém de um conhecimento maior, ou de algum status maior. Somos todos iguais, irmãos. Somos salvos pela mesma graça. Todos passam pela água do batismo, todos reconhecem que é pecador, que é falho. Todos são salvos da mesma forma, e por ato de graça e de misericórdia de Deus. Isso não vem de mim, de você, para que nós não nos gloriemos. Não somos melhores do que ninguém, não estamos acima de ninguém. Nunca estivemos, nunca estamos e nunca estaremos. Último, uma igreja guiada pelo amor. Que a PIB seja uma igreja também guiada pelo amor. Assim como Paulo exortou aquela igreja, que o que devia guiá-los ou deveria orientá-los é o amor. Irmãos, que a PIB também possa ser assim, que eu e você possamos ser assim. Que o que permeia, o que nos guia é o amor. Ah, Mateus, eu amo servir a Cristo, mas, como diz um amigo meu, missionário, ele fala assim, o problema não é Cristo, é o seu fã-clube. Porque às vezes o pessoal abandona a fé, né? Não, o problema não é Cristo, não é o Evangelho. O problema é as pessoas. Mas irmãos, e às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja, tem cada coisa. Irmãos, se tem um lugar que tem pessoas problemáticas, é a igreja, irmãos.
Se tem um lugar onde é um lugar, eu vou dizer até um pouco de hospício, é a igreja. Cristo chama pessoas para o seu evangelho. É só você ver ao longo dos seus 3 anos de ministério, as pessoas que Deus chamava. Pedro andou com ele, no final o que Pedro fez? Cortou a orelha lá da pessoa que foi prender Jesus. Ele falou, não, meu reino não vai ser estabelecido dessa forma. Calma, você entendeu tudo errado. Pois Jesus fala a Pedro, quando você se converter, você vai entender. Pedro caminhou 3 anos com Cristo e não havia entendido nada. Pedro se converteu quando estavam lá em Jerusalém. Jesus falou, estejais reunidos esperando para que até do alto sejais revestidos. Aí quando o Espírito Santo vem até eles, molda a vida deles, muda a vida deles. Aí Pedro, na sua primeira ministração, 3.000 almas se entregam a Cristo. Porque o convencimento vem do poder da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Continuamos sendo pecadores. A igreja de Cristo precisa ser pautada pelo amor. Vamos lá. Acima de tudo, Paulo afirma que a igreja de Cristo precisa ser pautada pelo amor. Isso é claro, pois todos sabemos que Deus é amor e Cristo nos ordenou a amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, quando perguntam para Jesus, falam assim, mestre, quais dos mandamentos é o maior? Qual que é o primeiro? Qual que é o mais importante? Jesus vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas, estou resumindo ainda mais, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está resumindo os 10 mandamentos em apenas 2. Os 4 primeiros é amar a Deus acima de todas as coisas, e os 6 últimos, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Os judeus não haviam entendido a questão da lei, e Jesus ali explica, e mesmo assim eles não entendem. Então, ao próximo como a nós mesmos, porém Paulo vai além e afirma que esse amor deve ser o quê? Sincero. Ou seja, não pode ser apenas uma fachada, uma máscara que colocamos durante as celebrações que retiramos tão longo saímos do templo. Eu me lembro uma história, uma vez eu estudando na teologia, o professor contou uma história, falando a respeito de um casal, eu acho que eu já contei essa história. Havia falecido o pai, né? Estava a mãe e o filho ao lado do caixão. E, como sabemos, é feito aquele momento, né, fúnebre, o culto, como alguns gostam de chamar, momento fúnebre. E um presbítero da igreja estava falando a respeito do falecido. Não, porque o irmão tal, o irmão isso, o irmão aquilo, poxa, ele fez isso, ele fez isso. Nossa, mas floreou, falou coisas tão lindas sobre ele, e as pessoas ali, nossa. Numa certa altura, num certo momento, a mãe que estava com seu filho, ali até chorando, triste, logicamente, pela perda do seu marido, e seu filho que ficaria sem pai, cutuca seu filho e fala, filho, faz um favor para a mãe. O filho falou, o que foi, mamãe? Vai lá no caixão e olha ver se é seu pai mesmo que está no caixão. Porque pelo que estão falando, não é ele que está lá. Paulo exorta aquela igreja, irmãos, que aquele amor não pode ser de fachada. Porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente chega a Cristo, a gente veste aquela roupinha, a gente vem, tudo bonitinho, mas virou as costas daqui, Jesus amado. Virou um capeta, virou um demônio. Eu conheço pessoas assim, infelizmente, eu já fui assim um dia. O tapa mais ardido que eu levei na minha vida. Olha que eu caí de moto, quebrei o fêmur, fiz 5 cirurgias em 1 ano. Mas o tapa mais ardido. E não foi tapa, foi palavra. O dia que a minha esposa falou assim, olha, eu queria o mesmo Mateus da igreja, o Mateus em casa. Não, pelo amor de Deus, eu não batia nela, não fazia nada, não era isso. Mas eu era tão legal com todo mundo na rua, na igreja, eu era solícito para todo mundo, atendia todo mundo, recebia todo mundo. Porque eu sempre tive, pela graça e misericórdia, eu sempre fui líder de jovens, sempre toquei, já fui líder de música, já. Então a gente sempre estava ali. Então a gente já participou de aconselhamento e tudo mais. Mas eu não era aquele mesmo homem que eu era com aquelas pessoas, dentro da minha própria casa. E volta e meia, essa frase me vem ao coração. Irmãos, eu só não choro porque eu sou ruim de chorar. Vou falar bem a verdade, sou muito ruim de chorar. Eu gostaria de chorar. Eu falei esses dias para uma pessoa, eu falei, nossa, eu acho que chorar. Ah, eu só choro. Eu falei, eu queria chorar, que às vezes chorar, você chora. Eu não, enfim. Mas Deus tem tratado com o meu coração. Paulo exorta os cristãos romanos a adotar uma série de atitudes em suas vidas.
Eu vou ler rapidinho porque falta alguns minutinhos, irmãos. Paulo ele exorta a igreja de Roma a adotar alguma série de atitudes em suas vidas, e eu quero que eu e você possamos nessa manhã adotar. Se não todas, algumas, ou pelo menos abrir o nosso coração para recebê-las todas. Primeiro, Paulo fala do altruísmo. Altruísmo, os cristãos romanos deveriam olhar uns para os outros como irmãos, dedicando a eles a mesma atenção que a um familiar. A humildade, Paulo vai dizer, do altruísmo ele fala no verso 10, na humildade no verso 10 e 16, esses irmãos deveriam valorizar o outro, dando maior honra a seu próximo do que a si mesmo. Além disso, deveriam ver todos de igual forma, não desvalorizando pessoas de condição social inferior, segundo a estrutura romana, como mulheres ou escravos. Hoje, ainda, irmãos, os romanos tinham muito disso, né? Eles tinham muito poder aquisitivo, e eles excluíam as pessoas. Mas hoje isso acontece também, demais. E no setor automobilístico que eu trabalho, irmãos, tem pessoas que ao olhar o carro da pessoa, não quer nem atender a pessoa. Haja visto que tem carros que é duro de atender, irmãos. Eu vou fazer uma piada aqui, Peugeot, Renault, se você tem, meu Deus. Ah, irmão, dependendo do que é, irmão, até eu falo, Senhor, me dê sabedoria para falar. Irmãos, Renault, Peugeot, Citroën, Jesus, mas são carros bons. Vamos lá, seguindo aqui, serviço, no verso 11, Paulo vai tratar, os cristãos deveriam ajudar na igreja, servindo com zelo e com fervor de espírito, e não de qualquer jeito. Olha, irmãos, não é, eu vou fazer porque é para Jesus. Nossa, eu me lembro quando eu era menino, tinha pessoas que falavam assim, graças a Deus que a gente não tem esse costume na Batista. Mas uma igreja que eu ia, dava oportunidade para a pessoa cantar. Meu Deus, Nata do céu, cada uma, Nata, que eu passei. Principalmente quando eu estava na mesa de som, rapaz. CD riscado, só dessa época, irmãos. Fita cassete, CD riscado, CD pulava. A pessoa ficava brava com você. Ficava brava, falando, meu CD que está riscado. A pessoa ficava brava lá na frente. Então, e quando falava assim, né, Nata? Irmãos, eu não ensaiei, mas é para o Senhor. Jesus, irmãos, momento stand-up aqui, desculpa aqui. Irmãos, era terrível, é horrível, não era ruim, era horrível. A pessoa conseguia transformar a música, né, Nata? Conseguia cantar fora do tom. Eu conheci um amigo meu, ele ia tocar, ele falava assim, ré, ele cantava em todos os tons, menos o tom que ele pedia. Era incrível, nossa, irmão do céu. E os guitarristas lá daquela época era bom, tirava as músicas de ouvido, na hora pegava, mas o cara não acertava. A hora que ele acertava, acabava a música. A igreja ficava assim. Enfim. Então, o serviço, no verso 11, que Paulo não é para fazer de qualquer... não. Irmãos, faça de forma diligente, faça de forma amorosa, de forma cuidadosa. Perseverança. A esperança de que Deus nos ajude, no verso 12, nos momentos difíceis, deveria orientar os cristãos romanos e a nós a permanecerem firmes, mesmo com as tribulações eminentes, como a perseguição que se flagraria anos depois sob o reinado de Nero. Abnegação. Verso 13, em vez de juntar tesouros nesse mundo apenas para alimentar seu próprio ego, os cristãos romanos deveriam compartilhar o que tinham com os que precisavam. Um corolário disso era oferecer sua casa àqueles que vinham de fora, exercitando assim o dom da hospitalidade. A gente vai ver isso, João tratando isso nas suas cartas. Vamos lá, rapidinho. Longanimidade, no verso 14, 19 e 20. Negatividade não se combate com negatividade. Caso sofressem perseguição, os cristãos romanos deveriam abençoá-los e não adotar uma atitude revanchista, demonstrando daquela forma o amor ao inimigo que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 45. Ou seja, se te darem um tapa na face, oferece a outra. Se pedirem andar uma milha, que ande com ele duas. Bondade, no verso 17, Paulo vai tratar. Eu pulei o companheirismo. Companheirismo, verso 15. Ser irmão em Cristo não é apenas uma relação superficial, mas sim algo profundo, onde podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas para fortalecer uns aos outros. Bondade, verso 17. Mal não se combate com mal. O cristão deve fazer o bem sem se importar com a atitude de outra pessoa. Lembre-se, Jesus nos amou sem primeiro o amarmos.
Paz no verso 18 e último. O cristão não cria nem alimenta discussões ou desavenças, mas vive para que todos possam se relacionar pacificamente. Cabuloso. Obrigado, Nata. É cabuloso ou não é? Como cristão, não podemos nos sentir superiores a outros grupos religiosos por causa do Evangelho. Todos são alvos da graça de Deus. Por isso, devemos tratar todos com respeito e dignidade, demonstrando o amor de Cristo em nossas ações. Segundo ponto da conclusão, como membros do corpo de Cristo, devemos buscar nosso espaço no reino e trabalhar em prol da propagação do Evangelho, norteando nossas ações pelo amor. Se tivermos o amor como motivador de nossas ações, conseguiremos enxergar e valorizar o próximo, adotando naturalmente as atitudes listadas por Paulo no final do capítulo 12. Finalizando e terminando, irmãos, ainda tenho não tenho nada, só terminando. Aplicação e atitudes para a nossa vida. Agora vai ser a parte mais cabulosa, Nata. Perdoar quem me feriu. Perdoar quem te feriu. Servir sem esperar reconhecimento. Ser paciente com quem me desafia. Acolher quem é diferente de mim. E por último, orar por quem não pode retribuir. Feche os teus olhos, Pai. Nós oramos a Ti. Ó Espírito Santo, nos desafie nessa manhã. Espírito Santo, obrigado por essa palavra que o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma e que nessa manhã falou aos nossos corações. Que possamos nos tornar cristãos, crentes, convertidos, não por aquilo que nós achamos que é, mas aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que possamos amar, que possamos perdoar quem nos fere, que possamos servir sem esperar reconhecimento, que possamos ser pacientes com quem nos desafia, que possamos, Senhor, nessa manhã entender que acolher quem é diferente de mim faz toda a diferença, porque quem é igual a mim é fácil, porque para esse eu não preciso demonstrar tanto amor, mas aquele que é diferente eu preciso sim, e orar, ó Deus, porque não pode me retribuir. Que nessa manhã possamos ser moldados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, muito obrigado, um ótimo domingo, viu? E à noite temos culto às 18 horas.